Olá pessoal, o assunto desta aula é classe abstrata. Para entender o que é uma classe abstrata, vamos retomar aqui o nosso formulário padrão, nosso form padrão. Nós criamos aqui a nossa tela, né, com os componentes, né, vários componentes, o painel, os botões, text field, label. E também temos aqui, né, o código-fonte, que tem alguns métodos que nós criamos para facilitar, né? Que é o habilita botões, habilita campos, o limpa campo. E já sabemos que quando nós herdamos isso para outras classes, todas essas funcionalidades, o layout da tela, ele segue junto, né, para essa nova classe, e lá também eu posso fazer algumas alterações. O detalhe importante a ser observado aqui é o seguinte: esse formulário padrão nós criamos com a intenção que ele seja sempre estendido por outra classe, ok? E neste mesmo projeto aqui, nós já fizemos uma instância desse formulário. Isso não pode ser feito, ok? Então, por exemplo, vou pegar aqui e vou abrir o formulário principal, vou colocar aqui, só para exemplo, vou colocar aqui um botão, e se eu clicar nesse botão, aliás, não vou colocar um botão, não. Vou pegar aqui um que já está pronto. Eu vou no menu Arquivo, em Contatos. Ok? Então, na verdade, ele está criando um objeto do tipo Contato Visão e está instanciando esse objeto. E depois adicionando ao desktop e fazendo o mesmo com a visível. Vou trocar aqui para Form Padrão. E aqui na frente a mesma coisa. Form Padrão. Se eu executar esse arquivo, esse projeto, e clicar aqui, o que vai acontecer? O que ele abriu? Ele abriu o meu formulário padrão. Tanto é que ele não tem título algum, né? Porque a gente colocou somente esse título dentro de cada classe. Só que tem um detalhe, esse form padrão ele não foi feito para ser instanciado. Se eu mandar salvar aqui, por exemplo, se eu digitar aqui um nome qualquer aqui, ó, João, por exemplo, e clicar no salvar, ele vai salvar onde? Qual tabela do banco de dados? Ele não sabe, porque esse aqui é um formulário padrão, então ele não está ligado a nada, ele só é um modelo para ser utilizado por outras classes. Então eu tenho que arrumar uma forma de proibir esse acesso pela instanciação, tá? Lembrando que a instanciação é quando eu dou aqui o new, né? Ele cria uma nova instância do objeto. Bom, se eu chegar aqui no meu form padrão e colocar antes aqui do public class form padrão eu colocar abstract, eu estou falando o seguinte, que esta aqui é uma classe abstrata. E uma classe abstrata, ela não pode ser instanciada. Ela só pode ser, nesse caso, estendida. Se eu salvar o projeto e executar o meu programa, nem precisa executar, ele já deu erro lá na classe principal. O mesmo comando que anteriormente ele deixou fazer, aqui ele não deixou mais. Porque uma classe abstrata, ela não pode ser instanciada. Então vou voltar aqui para contato visão, que era só o exemplo, né? Vamos salvar, já tirou os erros. E a partir de agora, esta classe só pode ser usada se eu fizer a herança. Então, bairro aqui, por exemplo, criei a classe e coloquei extend form padrão. Aí sim ele vai deixar. Então, gente, resumo. Coloquei form padrão como uma classe abstrata e a partir de agora não adianta eu dar um new form padrão que ele não vai conseguir instanciar. Ele só permite eu fazer uma herança desta classe form padrão. Ok? Então, até a próxima.